Bem-vindos! Hoje propomos uma análise focada, talvez um pouco diferente, na economia de Moçambique. Vamos olhar especificamente para dois setores do dia-a-dia, produtos de limpeza e também plásticos. Temos connosco, vários materiais. Dados comerciais recentes, uma proposta bastante intrigante para uma escola de produção, relatórios sobre sinergias industriais, o contexto das zonas de comércio livre africanas e até um pouco de perspectiva histórica da Turquia e algumas análises de política industrial. A nossa missão aqui nesta exploração é tentar perceber a dinâmica comercial de Moçambique nestes setores-chave e também avaliar um modelo que foi proposto para, quem sabe, impulsionar a produção local. As fontes são variadas, desde números concretos do comércio, a planos de negócio, investigação académica e reflexões sobre estratégias de industrialização. Vamos então mergulhar nisto. Ok, vamos lá então pôr os pés na terra com os dados. Olhando para o comércio de Moçambique na última década, até 2023, o que é que os números nos dizem sobre, produtos de limpeza e plásticos? Bem, os números pintam um quadro muito claro e é assim, não particularmente animador para a produção local nestes setores específicos. Começando pelos produtos de limpeza, aqueles classificados internacionalmente com o código HS34, sabes, o sistema harmonizado. Moçambique importou, em 2023, quase 94 milhões de dólares. 94 milhões. Sim. E as exportações? Pouco mais de 4 milhões. Isto gera um déficit comercial de quase 90 milhões de dólares só neste setor. A taxa de cobertura, ou seja, quanto das importações é que as exportações cobrem? Mínima, 4,3%. Uau, 4,3%. Exato. E nos plásticos e seus artefactos, o código HS39, a história repete-se. Aliás, com números ainda maiores. As importações em 2023 foram de quase 225 milhões de dólares. 225? Pois, contra exportações de apenas 6,8 milhões. O déficit aqui, ultrapassa os 217 milhões de dólares. E a taxa de cobertura é ainda mais baixa, uns escassos 3,03%. Meu Deus! Portanto, um déficit estrutural enorme. Para além do óbvio desequilíbrio na balança comercial, o que é que esta dependência massiva das importações significa na prática para a economia moçambicana? Olha, significa uma vulnerabilidade económica considerável. Estamos a falar de produtos de uso diário, não é? Essenciais para a higiene, para o cotidiano. Depender quase exclusivamente de importações torna o país muito exposto a flutuações cambiais, se o metical desvaloriza, o custo de vida sobe diretamente. E também a perturbações nas cadeias de abastecimento globais, que temos visto acontecer. Além disso, claro, representa uma oportunidade perdida de criar emprego e valor acrescentado localmente, é evidente. E é interessante notar que, embora Moçambique tenha um déficit comercial global, se considerarmos todos os produtos, a situação geral não é tão extrema assim. Em 2023, as importações totais rondaram os 10 mil milhões de dólares e as exportações os 8,3 mil milhões. A taxa de cobertura global foi de 82%, o que mostra que o país tem capacidade exportadora noutros setores, mas falha significativamente nestes bens de consumo específicos. Portanto, há capacidade noutros lados, mas aqui há uma falha clara. E esta vulnerabilidade é uma característica, digamos, apenas moçambicana ou vemos padrões semelhantes noutros países africanos? Infelizmente é um padrão bastante comum no continente. A África como um todo também é deficitária nestes setores. Os dados agregados para 2023 mostram que o continente importou cerca de 3,5 mil milhões de dólares em produtos de limpeza, o tal HS34. 3,5 mil milhões? Sim. E nos plásticos, o HS39, o valor é ainda mais expressivo. 26,6 mil milhões de dólares em importações totais africanas. 26? E 6 mil milhões? Estes números aplicam-se também à área da Zona de Comércio Livre Continental Africana, a EFCFTA, que cobre a maioria dos países. E, mesmo olhando para a região mais próxima, a SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, da qual Moçambique faz parte, as importações são substanciais. Cerca de 1,4 mil milhões em produtos de limpeza e 6,8 mil milhões em plásticos. Estes são valores prováveis de 2023.
Isto sublinha bem a dimensão do mercado regional e continental, onde a produção local claramente não acompanha a procura. É precisamente neste contexto de déficit e, bem, de oportunidade, que surge uma das fontes mais curiosas que temos em mãos. Um plano de negócios detalhado para uma escola de produção em Moçambique, focada nestes dois setores. Parece uma abordagem diferente? Qual é a ideia? É uma proposta bastante inovadora, sem dúvida. A ideia central é criar uma entidade que funcione como uma escola, mas também como uma unidade produtiva. O objetivo é a transferência aberta de conhecimento técnico, forma empreendedores, eles chamam-lhes estudantes, não só nas técnicas de produção dos produtos de limpeza e da transformação de plásticos, mas também em vendas, marketing, gestão. Ah, interessante. Não é só produção. Não, não. É o pacote completo. O modelo proposto é muito orientado para a prática. Começa com teoria, claro, mas rapidamente passa para a produção intensiva. Os estudantes põem literalmente as mãos na massa, como operários, como diz o plano, e depois para a comercialização dos produtos fabricados. A ambição é que a escola se torne financeiramente autossustentável através destas vendas. Autofinanciamento através das vendas. Soa bem na teoria, não é? Quase como uma máquina de movimento perpétuo para a formação. Mas na prática, começar um negócio, mesmo dentro de uma escola, tem custos, tem riscos. Quão realista é essa meta, especialmente nas fases iniciais? É um ponto crucial, sem dúvida, e reconhecidamente um dos maiores desafios. A autossuficiência é o objetivo a longo prazo. No entanto, os custos iniciais de instalação, o plano menciona a necessidade de adquirir maquinaria específica, como misturadores, máquinas de enchimento para os produtos de limpeza, talvez equipamentos básicos de moldagem para plásticos. Sim, o investimento inicial. Exato. E o capital de giro para comprar matérias-primas, cobrir despesas operacionais como aluguer, energia, água, pessoal, são barreiras reais. O plano de negócios identifica estas despesas, sim, mas não quantifica os valores iniciais necessários. Portanto, a sustentabilidade vai depender muito da capacidade de gerar receitas rapidamente e de gerir os custos de forma muito, muito eficiente. E o que se aprende exatamente nessa escola? Que tipo de produtos e processos estão, digamos, no currículo? O currículo descrito é bastante prático e abrangente. Na área da limpeza, cobre a formulação e produção de uma vasta gama de produtos essenciais do dia a dia. Falamos de detergentes para a louça, para a roupa, lixívia, limpa-vidros, amaciadores, desengordurantes, esse tipo de coisas. Para os plásticos, foca-se em processos-chave, desde a identificação e classificação de plásticos para reciclagem, passando pelas matérias-primas, até às técnicas de produção por injeção usadas para fazer tampas, por exemplo, e por sopro, para garrafas e bidões de vários tamanhos, 5L, 10L, 20L, 30L. O objetivo é claro, capacitar os formandos para serem capazes de produzir e vender, seja criando o seu próprio negócio, seja integrando-se como mão de obra qualificada numa indústria que já exista. Percebo. É muito focado no saber fazer. Exatamente. E quem está por trás desta iniciativa? E qual é a justificação principal que apresentam, para além da óbvia oportunidade de mercado que já falamos? O plano menciona a Associação Internacional de Empreendedores como o líder do projeto, em colaboração com parceiros locais, em Moçambique. A justificação principal assenta em dois pilares que, aliás, já abordamos. Por um lado, a enorme procura interna por estes bens, que os dados de importação evidenciam claramente, e, por outro lado, a falta de capacidade produtiva local e, crucialmente, de mão de obra qualificada para responder a essa procura. E esta questão da falta de competências é reforçada por outra fonte que analisamos, focada no ensino técnico e formação profissional, o chamado TVET, em Moçambique. Essa fonte salienta que o país tem uma população muito jovem, uma grande percentagem com menos de 25 anos, mas que enfrenta ao mesmo tempo taxas elevadas de desemprego e subemprego, em parte devido a um desfazamento entre a formação que é oferecida e as necessidades reais do mercado de trabalho. A escola de produção visa precisamente atacar este problema, oferecendo formação prática e orientada para necessidades concretas do mercado. Liga diretamente a um problema conhecido. Sem dúvida. Interessante como esta ideia da escola parece ir além da simples formação e produção. Encontramos referências noutras fontes a um conceito de sinergia económica. Como é que começar com algo como
detergentes e garrafas de plástico pode supostamente impulsionar outras partes da economia. Exatamente. Um dos relatórios fala de uma sinergia económica multicamadas associada à indústria de produtos de limpeza. A lógica é que este setor não existe isolado, ele puxa por uma série de outras atividades económicas. Como um efeito dominó. Tipo isso, sim. Pensemos nos inputs necessários. Para fazer produtos de limpeza são precisos ingredientes químicos diversos: surfactantes, enzimas, solventes, fragrâncias, corantes. Isto cria procura para a indústria química, seja ela local ou numa primeira fase de importação, mas cria a procura. Depois, as embalagens. Maioritariamente plásticos, moldados por sopro, as garrafas, ou injeção, as tampas, os pulverizadores. Isto impulsiona o setor de transformação de plásticos. Mas não fica por aí. Para fabricar as embalagens e depois encher e rotular os produtos em escala, são necessárias máquinas, linhas de produção, moldes de precisão. Estes moldes muitas vezes requerem tecnologia avançada como o CNC, o controle numérico computadorizado, que permite fabricar peças complexas com alta precisão. Já estamos a entrar noutra área aí. Pois, isto estimula a indústria metalomecânica e da automação. Além disso, há sempre a necessidade de investigação e desenvolvimento, I&D, para novas fórmulas ou produtos mais sustentáveis. E, claro, a gestão dos resíduos plásticos liga diretamente à economia circular e à indústria da reciclagem. Portanto, não é apenas fazer sabão. É potencialmente semear um ecossistema industrial mais complexo. Uma espécie de teia. Precisamente, a ideia da malha da industrialização que uma das fontes menciona. Começar com bens de consumo relativamente simples, mais de procura massiva, como produtos de limpeza, criam uma base. Esta base gera procura por plásticos. O desenvolvimento dos plásticos requer moldes e maquinaria, o que pode levar ao desenvolvimento de competências em metalomecânica e automação. É uma abordagem incremental, construindo capacidade industrial passo a passo. E esta abordagem de construir complexidade industrial gradualmente, bem, não é inédita. Se olharmos para a história, vemos paralelos interessantes. Por exemplo, na experiência inicial da Turquia, com o seu primeiro plano quinquenal de industrialização, lá nos anos 30, entre 1934 e 1938. Eles focaram-se exatamente em substituir importações e satisfazer a procura interna em bens essenciais como têxteis, papel, cerâmica, químicos e mineração. Mas essa iniciativa turca foi fortemente liderada pelo Estado, certo? Com bancos estatais a financiar e a gerir as indústrias. Como é que isso se compara com a proposta da Escola de Produção em Moçambique, que parece mais focada no empreendedorismo individual, mais bottom-up? É uma excelente observação e um contraste importante. Sim, o plano turco foi marcadamente estatista. Utilizaram bancos como o Summerbank e o Etbank para implementar a estratégia industrial. O financiamento foi maioritariamente interno e o plano foi meticulosamente preparado, baseando-se em estudos e focando-se em matérias-primas locais. E teve sucesso inicial, gerou crescimento e até um sucedente comercial. A proposta da Escola de Produção em Moçambique tem uma filosofia diferente, mais de baixo para cima, como disse, focada em capacitar indivíduos para se tornarem empreendedores. No entanto, ambos os exemplos, o histórico turco e a proposta contemporânea, parecem convergir num ponto que outra fonte, uma transcrição de uma análise política turca, enfatiza. Para além das condições macroeconómicas gerais, a industrialização bem-sucedida parece exigir uma visão e políticas industriais focadas. Seja através do Estado, seja através do apoio a iniciativas que criem esses empreendedores industriais e que garantam o acesso a financiamento industrial dedicado. Um desafio que já identificamos para a escola, aliás. A necessidade de uma estratégia clara, seja qual for o modelo. Exatamente. E de meios para a implementar. E como é que esta visão de desenvolver a indústria local, começando por estes setores,
se alinha com as estratégias oficiais de desenvolvimento de Moçambique e com o contexto regional africano. Olha, alinha-se muito bem com as intenções declaradas. As estratégias nacionais de Moçambique, como a END, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, e o PRNAI, o Programa Nacional Industrializar Moçambique, enfatizam a transformação estrutural da economia, a diversificação para reduzir a dependência de setores primários e a criação de emprego, sobretudo para os jovens, que são muitos, como vimos. Outros objetivos incluem fortalecer as cadeias de valor locais, aproveitando os recursos naturais do país, minerais, agrícolas, aumentar a competitividade, atrair investimento direto estrangeiro estratégico e desenvolver infraestruturas críticas como energia e transportes. Uma iniciativa como a Escola de Produção, se for bem sucedida, contribuiria diretamente para vários destes objetivos. Sim, parece encaixar. Qualificação profissional, criação de emprego, substituição de importações e, potencialmente, o uso futuro de matérias-primas locais. Depois, no plano regional, temos a AFCFTA, a tal Zona de Comércio Livre Continental Africana, com 54 países membros e o objetivo de criar um mercado único, reduzindo tarifas, o previsto é sobre 90% dos bens, e barreiras não tarifárias. Representa uma oportunidade gigantesca. O Banco Mundial estima que a AFCFTA pode aumentar o comércio intra-africano em mais de 80% até 2035 e tirar milhões da pobreza. O potencial é enorme. É enorme. Para Moçambique, isto significa um mercado potencial imenso para exportar, mas também implica maior concorrência no mercado interno. A competitividade torna-se ainda mais crucial. É uma faca de dois gumes, não é? Claro. E não podemos esquecer a SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, o bloco regional de 16 países, onde Moçambique já está integrado, e que constitui um mercado natural para uma primeira fase de expansão das exportações industriais, talvez mais acessível inicialmente. O quadro parece fazer sentido. Há uma necessidade clara, há uma oportunidade de mercado, há uma proposta concreta e há um alinhamento com as estratégias nacionais e regionais. Mas já tocamos em alguns desafios. Quais são os principais obstáculos identificados nas fontes que podem comprometer este tipo de iniciativa? Ou outras semelhantes? Identificamos essencialmente 4 grandes desafios. O primeiro é o déficit de competências, que já discutimos bastante. Apesar da população jovem, falta qualificação técnica. A escola ataca isso diretamente, mas a questão é a escala. Será que uma ou algumas escolas conseguem formar gente suficiente para fazer diferença a nível macroeconómico? A replicação e a sustentabilidade do modelo são chave. A questão da escala é sempre crítica. Sempre. O segundo é o financiamento, como também já mencionou. A ideia de autofinanciamento é atrativa, mas os custos iniciais de equipamento e o capital de giro são barreiras significativas. A falta de mecanismos de financiamento industrial acessíveis, como sublinhado na análise turca, pode ser um estrangulamento crítico. Não só para a escola em si, mas para os empreendedores que dela saírem. Onde encontrar o dinheiro para começar? Exato. Terceiro, a infraestrutura. Produzir localmente requer energia fiável e a custos competitivos, água, transportes eficientes para levar os produtos ao mercado. Estas são áreas onde Moçambique ainda tem desafios significativos, apesar de serem prioridades nacionais. E por último, mas não menos importante, a concorrência. Os produtos importados vêm muitas vezes de grandes multinacionais com enormes economias de escala. Têm marcas estabelecidas, cadeias de distribuição eficientes. Competir exige não só produzir, mas produzir com qualidade, com consistência e a um preço competitivo. E como disse, a AFCFTA pode intensificar esta concorrência, ao mesmo tempo que abre mercados. É um equilíbrio difícil. Qualidade e preço, os suspeitos do costume. Sempre. Recapitulando então, partimos de uma dependência massiva de Moçambique das importações de bens tão básicos como produtos de limpeza e plásticos. É impressionante. Vimos uma proposta concreta e algo invulgar, esta escola de produção que tenta abordar esta questão através da formação prática, do empreendedorismo, visando a autossuficiência. E percebemos como esta ideia se liga a conceitos mais amplos de sinergia industrial, desenvolvimento passo a passo, e como se enquadra, pelo menos em teoria, nas estratégias nacionais e no potencial dos mercados regionais africanos. Embora, claro, não isenta de desafios significativos. Exatamente.
Os dados mostram a oportunidade de mercado. O modelo da escola aborda diretamente as lacunas de competências e promove o empreendedorismo, alinhando-se com as políticas. A lógica da malha da industrialização, começando pelo básico, tem respaldo histórico e teórico. As ligações regionais, SADC, AFCFCTA, acrescentam potencial, sem dúvida. Mas os desafios, competências em escala, financiamento inicial e contínuo, a infraestrutura e a pressão da concorrência são obstáculos muito concretos. Precisam de ser superados para que estas ideias se traduzam em desenvolvimento industrial real e sustentável para Moçambique. Para terminar, e pegando nesta ideia da escola prática e autofinanciada, deixo talvez uma questão para pensarmos. Num contexto em que a ligação entre a educação formal e o emprego efetivo é muitas vezes tênue, não só em Moçambique, mas em muitos sítios, será que a multiplicação de iniciativas setoriais focadas neste modelo aprender fazendo, talvez recuperando a essência dos antigos modelos de aprendizagem de ofícios, mas adaptadas às necessidades da indústria moderna, poderia constituir um caminho mais direto e eficaz para construir o capital humano industrial que tantos países procuram? Fica a reflexão.